Era uma noite tranquila, e eu estava apenas a caminho de casa após um longo dia de trabalho. As ruas estavam vazias, e uma densa neblina começou a se formar, tornando tudo mais sombrio e inquietante. Foi então que avistei uma pequena figura à distância, parada sob a luz de um poste. A menina tinha longos cabelos escuros, mas o que mais me chamou a atenção foi seu olho esquerdo, que era completamente branco, como se não tivesse pupila. Aproximando-me, percebi que ela estava olhando para mim, mas não parecia assustada. Havia uma expressão de profunda tristeza em seu rosto. "Você pode me ajudar?" ela perguntou, com uma voz suave que mal conseguia ouvir. Antes que pudesse responder, ela começou a andar, me levando a seguir. Conforme caminhávamos, a neblina se tornava mais espessa, e a atmosfera ao nosso redor parecia mudar. A menina me conduziu a um parque abandonado, onde os brinquedos estavam cobertos de folhas secas e sombras se moviam de forma errática. "Meus amigos estão perdidos aqui", ela disse, o olhar fixo na escuridão. A curiosidade misturada ao medo me impediu de sair correndo. "Quem são seus amigos?", perguntei, mas antes que ela pudesse responder, ouvi sussurros, ecos de risadas que ressoavam ao nosso redor. A menina começou a chorar, suas lágrimas eram como pequenas gotas de luz que brilhavam na escuridão. "Eles não podem sair. Eles estão presos." O medo começou a se intensificar. "O que você quer de mim?", perguntei, sentindo meu coração acelerar. A menina virou-se, e eu vi seu rosto se contorcer em agonia. "Você precisa escolher", ela disse. "Um de nós pode ir, mas o outro ficará." De repente, as sombras começaram a se aproximar, tomando formas grotescas. A pressão em meu peito aumentou enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Uma parte de mim queria ajudar a menina, mas outra parte gritava para que eu fugisse. A pressão aumentava, e as risadas se tornaram gritos ensurdecedores. Lutando contra a dor, olhei nos olhos da menina. "Você pode me salvar, não pode?", perguntei, a esperança se misturando ao desespero. Ela fez um movimento sutil com a cabeça, mas sua expressão era de derrota. "Não há como escapar", disse ela, enquanto as sombras se tornavam cada vez mais opressoras. Naquele instante, percebi que ela era uma das almas perdidas, e eu havia caído em sua armadilha. Com um último grito, as sombras me engoliram, e tudo se apagou. Despertei em minha cama, a luz do dia filtrando-se pelas cortinas. Mas ao olhar para o espelho, vi que meu olho esquerdo estava completamente branco. E agora, em noites de neblina, ouço as risadas ao meu redor, enquanto a menina continua a me chamar, esperando que eu a ajude a escapar de seu pesadelo. A noite caía pesadamente sobre a pequena cidade onde cresci, e a única coisa que quebrava o silêncio era o som distante de um acordeão. Eu e meus amigos sempre ouvíamos histórias sobre o velho pastor que, segundo diziam, tocava suas músicas tristes nas noites de lua cheia. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ele, mas a lenda afirmava que quem escutasse sua música estaria marcado para sempre. Certa vez, em uma noite particularmente escura, minha curiosidade me levou a investigar. Com uma lanterna na mão e a adrenalina correndo em minhas veias, caminhei em direção ao som. As árvores ao redor pareciam se fechar, como se quisessem me impedir de seguir em frente. Cada passo que eu dava fazia meu coração acelerar. Finalmente, cheguei a uma clareira. O velho pastor estava lá, vestido com um manto esfarrapado, tocando seu acordeão com uma expressão melancólica. Suas notas ecoavam na noite, criando uma atmosfera de pura tristeza. Havia algo de hipnótico em sua música, algo que parecia puxar minha alma. "Venha, jovem", ele disse, sua voz rouca e envolvente. "Você deseja ouvir mais?" Um frio percorreu minha espinha, mas a música me seduzia, como se me chamasse para mais perto. Avancei, mas logo percebi que os rostos de pessoas ao meu redor estavam se formando nas sombras, todos com expressões de desespero e medo. A música do pastor aumentou, e com ela, as sombras começaram a se mover. "Eles não conseguiram escapar", ele sussurrou, como se estivesse contando um segredo. "Você pode ser o próximo." Desesperado, tentei me afastar, mas minhas pernas pareciam pesadas.
A música se tornava cada vez mais intensa, quase dolorosa. As sombras se contorciam e se uniam, formando figuras grotescas. Senti que estava sendo puxado, como se as notas do acordeão estivessem agarrando minha alma. Você não pode ir embora, o pastor disse, seu olhar profundo e penetrante. Você deve ficar e tocar para sempre. Apenas assim você encontrará a paz. As vozes de suas vítimas ecoavam em minha mente, implorando por ajuda. O desespero tomou conta de mim, e em um último esforço, consegui me virar e correr. A música ainda ecoava em meus ouvidos enquanto eu fugia, mas a clareira parecia se fechar atrás de mim. Ao chegar em casa, trancando a porta, sabia que nunca poderia esquecer aquela noite. Às vezes, quando a lua está cheia, ainda ouço o acordeão tocar ao longe, e a lembrança do olhar do pastor me persegue. Ele me marcou, e eu sinto que, a qualquer momento, posso ser chamado de volta. Era uma noite comum, com as estrelas brilhando timidamente no céu. Após um longo dia, preparei-me para relaxar assistindo a alguns vídeos no YouTube, meu passatempo favorito. No entanto, algo estava diferente. A energia na casa parecia densa, como se uma sombra estivesse se acumulando no ar. Quando finalmente liguei a TV e abri o aplicativo, uma mensagem estranha apareceu: o sistema está em manutenção. Tente novamente mais tarde. Isso não era normal, mas pensei que era apenas uma atualização. Desci até a cozinha para pegar algo para comer, quando, de repente, a luz começou a piscar. Uma sensação de inquietude começou a me envolver, mas ignorei. Voltei para a sala e, quando liguei a TV novamente, a tela estava preenchida com estática. A sensação de desconforto aumentou. Decidi checar as redes sociais e vi que outras pessoas também comentavam sobre a falha do YouTube. Um post me chamou a atenção. Um vídeo recente parecia ter atraído uma quantidade anormal de visualizações e comentários. Curioso, cliquei no link. Assim que o vídeo começou, uma risada distorcida ecoou pela sala, e a imagem era de uma figura encapuzada, com o rosto coberto por sombras. O título era "O que acontece depois que o YouTube cai?". O homem começou a falar, sua voz um sussurro que se arrastava, descrevendo como a plataforma não era apenas um lugar para vídeos, mas um portal para algo sinistro. Você acha que é apenas entretenimento? Ele perguntou. Cada vídeo é uma peça de um quebra-cabeça que você não consegue entender. E agora, quando a plataforma falha, algo está despertando. Tremi involuntariamente. Ele continuou, explicando que quem se aventurava em conteúdos obscuros poderia despertar entidades que habitavam a essência do YouTube. Sua risada se intensificou, e o som parecia ressoar dentro de mim, uma batida ritmada. As luzes piscavam mais rapidamente, e a sensação de que não estava sozinho se intensificou. Olhei para o canto da sala e o que vi fez meu coração parar. Uma figura alta e esquelética, com braços longos e dedos em garras, estava encostada na parede, me observando. Ela desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. O vídeo mostrava pessoas sendo arrastadas para dentro de telas de computador, sussurros ecoando por corredores vazios. Quando a tela começou a distorcer, revelando rostos conhecidos, amigos e familiares, todos dançando em torno de uma tela, percebi que estava preso em um pesadelo. Desesperado, desliguei a TV, mas a sensação de pânico se intensificou. A casa estava cheia de uma presença que eu não podia ver, mas sentia. O que havia acontecido com o YouTube? Algo tinha invadido. O telefone vibrou, e ao olhar, vi uma mensagem de um amigo: "Você viu o vídeo? Não assista. Está chamando pessoas." Minha mente estava em conflito, mas não consegui ignorar. Decidi que precisava sair de casa. A noite estava escura e o ar, pesado. Cada passo que eu dava era como se algo estivesse me puxando de volta. Quando cheguei à porta, as luzes começaram a piscar novamente, e sussurros ecoaram pelo corredor. "Você não pode escapar. Você fez parte do espetáculo. Venha para nós." Antes que eu pudesse abrir a porta, a sala explodiu em luz, e as paredes pareciam se fechar. A figura esquelética apareceu novamente, mais próxima, e sua boca se abriu em um grito silencioso.
O ar ficou frio, e eu estava preso. E então, tudo se apagou. Acordei de repente, a TV ligada em um canal qualquer, e o YouTube estava funcionando normalmente. Mas algo estava errado. Não havia mais vídeos, apenas uma tela em branco. Estava suando frio, a sensação de que algo estava me observando nunca desapareceu. Olhei pela janela, a noite ainda estava lá, e o medo de que a figura estivesse lá fora me consumia. Eu nunca mais assisti ao YouTube novamente. E todas as noites, quando as luzes começam a piscar, eu me lembro da noite obscura que quase me levou. Não é apenas um vídeo, é um aviso. Se o YouTube cair novamente, é melhor você estar preparado para o que está por vir. Sempre houve uma curiosidade mórbida em torno da antiga seita que operava nas sombras da cidade. Ouvimos rumores sobre 7 indivíduos, cada um representando um dos pecados capitais: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. Dizem que eles se reuniam em um lugar secreto, onde rituais obscuros eram realizados, mas ninguém teve coragem de investigar. Uma noite, minha curiosidade falou mais alto. As estrelas mal brilhavam, encobertas por nuvens densas, quando decidi seguir os sussurros da cidade. Cheguei a um edifício abandonado, uma antiga fábrica que já havia sido o coração pulsante da indústria local. Senti um frio na espinha, mas continuei. Ao entrar, o ar estava impregnado de mofo e decadência. As sombras dançavam ao meu redor, como se os próprios pecados estivessem me observando. A escuridão parecia viva. No centro do salão, uma mesa grande estava cercada por 7 cadeiras. E, em cada uma máscara representando os 7 pecados. Eu sabia que não deveria estar ali, mas um impulso incontrolável me empurrou adiante. As máscaras pareciam me chamar, e eu não consegui resistir. Assim que toquei uma delas, um grito agudo ecoou pela sala, e as luzes começaram a piscar. Os sussurros se intensificaram, revelando a verdadeira natureza da seita. Aqueles que usavam as máscaras eram os guardiões dos pecados, e sua missão era punir os que se deixavam levar por eles. Eu estava prestes a ser o próximo. O espaço ao meu redor começou a distorcer. Eu via visões dos pecados que cometi na vida, cada um se manifestando de forma grotesca. Vi a gula me devorando, a avareza me aprisionando, a luxúria me arrastando para um abismo de desejo insaciável. Desesperado, eu tentei me afastar, mas uma presença pesada me segurava. Os membros da seita começaram a emergir das sombras, com olhares vazios e sorrisos sádicos. Eu percebi que não era apenas um espectador, mas o novo sacrificado. Eles se aproximaram, e suas vozes se entrelaçaram em um cântico hipnótico: apenas os que enfrentam seus pecados podem escapar. Eu gritei, mas minha voz se perdeu no eco de suas palavras. Não havia como escapar da seita dos 7 pecados. Ao olhar para suas máscaras, percebi que cada um deles era um reflexo do que eu havia me tornado. Com um último suspiro, as sombras se fecharam sobre mim, e eu entendi a verdade: não havia salvação para aqueles que se deixavam levar pelos 7.